Bom dia! Bom dia, bom dia. Hoje chegou o seu triângulo preferido. Uhul! Nossa, felicidade estampada, não tem nem como disfarçar. Gente, hoje a gente vai falar de herói, fora da lei e mago. Aqueles que deixam sua marca no mundo. Isso mesmo, Pronto gente. aí, Mari? Preparados? Para deixar sua Vamos marca. fazer, vamos fazer a introdução aqui do capítulo, tá? Da parte 3, começando na página 109 até a página 112. Raramente se fala do herói, do fora da lei, do mago, numa mesma frase, mas eles são poderosos arquétipos realmente cortados do mesmo tecido. No cinema e literatura... Peraí, só um minutinho que eu vou ter que tirar o Alguém som. chamando? Esse é bom para lembrar, né? Bom, no cinema e na literatura clássicos, geralmente são os protagonistas destemidos que percebem seu poder especial e vão em frente, correndo grandes riscos pessoais a fim de mudar sua própria realidade. Na vida cotidiana, esses poderosos arquétipos proporcionam uma estrutura capaz de liberar nas pessoas comuns a capacidade de se reerguer, não, desculpa, de se erguer para enfrentar os desafios, correr riscos, quebrar as regras e transformar suas vidas. Eles as ajudam a desenvolver a qualidade da mestria, exigindo que abracem o risco e a mudança, o que aciona um conflito interior com a necessidade de proteção, estrutura e segurança. Esses três arquétipos são, cada um a seu modo, magnéticos, porque lidam com a mudança e com toda a ansiedade e alegria que o acompanham. O resultado será socialmente positivo. Aqui ele fala para a gente considerar Churchill e Franklin Delano Roosevelt como heróis. Destruidor, criminosos como Annie Oakley e John Diller. Ou puramente mágico, ou Ginny, Jack Onassis e Harry Potter. O efeito é similar. Tais figuras parecem estar além dos poderes da pessoa normal, mas levantam a questão motivadora. Será que eu também poderia fazer isso? Essas figuras, aqui a gente tem na página 110 uma figura que representa ali uma bússola para estabilidade, mestria e pertence à independência. E essas figuras são abundantes nas histórias infantis, mas também os adultos, de modo mais sutil, se deixam hipnotizar por elas. No cinema, inclui-se campeões de bilheteria, como os filmes de Indiana Jones, Os Bons Companheiros e O Céu Pode Esperar. Esses arquétipos são magnéticos e mais, no clima cultural de hoje, eles também são úteis. A época de mudanças exige pessoas que sejam energizadas pelo risco e que queiram provar suas próprias aptidões enfrentando um desafio atrás do outro. A capacidade de correr riscos e perseverar até realmente conquistar alguma coisa significativa tem como resultado a autoestima elevada e a validação social. Quando esses arquétipos estão ativos nas pessoas, elas querem agir de uma maneira que cause impacto no mundo. As emoções ligadas a essas aspirações tendem a ser apaixonadas e cheias de energia, variando da raiva e ambição até a determinação feroz. O herói, o fora da lei e o mago usam essa energia para deixar suas impressões digitais sobre o mundo ou para mobilizar as pessoas a fim de destruir ou transformar as estruturas rígidas que nos desvitalizam. Quando essas figuras estão ausentes na nossa vida pessoal, como frequentemente acontece, suplicamos por sua presença no mercado e na mídia. De certo modo, a distinção entre o herói e o fora da lei depende do curso da história. Benjamin Franklin recordou aos seus colegas fundadores dos Estados Unidos:
Todos nós precisamos nos manter juntos, caso contrário, seremos todos enforcados separadamente. Se a colônia tivesse perdido a guerra, é bem provável que os revolucionários fossem lembrados nos livros de história da Inglaterra como indivíduos fora da lei, e não como heróis. No marketing, é útil perceber que o polo negativo do herói deságua no fora da lei, pois a verdadeira meta do herói mais primitivo é vencer a todo custo, uma meta que nem sempre é nobre e bela. Adorei essa associação que eles fizeram aqui, muito bom. Também é importante lembrar que na cultura norte-americana, talvez porque o país nasceu de uma revolução, os heróis muitas vezes possuem uma qualidade meio rebelde, enquanto os foras da lei, pelo menos que aqueles que o povo ama, carregam as qualidades mais selvagens e turbulentas da vida norte-americana, sem realmente solapar a sociedade. Todos eles, o herói, o fora da lei e o mago, se erguem contra alguma realidade limitadora, repressiva ou prejudicial. O herói, que muitas vezes é visto como um guerreiro, corre grandes riscos pessoais para derrotar as forças do mal e proteger a sociedade ou valores sagrados. O fora da lei age como uma força destruidora, violando as normas e regras culturais, pelo bem dos outros, como Robin Hood, por aventura e ganhos pessoais, como Bonnie e Clyde, ou por alienação desesperada, como Thelma e Louise. O mago age como um catalisador, para transformar ou curar a sociedade ou as instituições. Nos 3 casos, o desejo subjacente é agir e exercer o poder. Aí aqui eles trazem, na página 111, uma figura do Pegaso, que é um mítico cavalo alado. É montaria dos heróis conquistadores, mas que também joga fora da cela aqueles que não estão preparados para cavalgar pelos céus. O logotipo da Mobile evoca a maestria e o poder do herói, mas também alerta para o custo da possível arrogância e desejo de conquistas dos heróis que não trabalham com as forças naturais. Aqui ele fala, nos 3 casos, o desejo subjacente é agir e exercer o poder, e o medo subjacente é deixar que a vida simplesmente aconteça, ser uma vítima ou um fraco. Vivemos em uma sociedade orientada para a realização, onde se espera que as pessoas assumam grandes riscos e desenvolvam competências para que as pessoas, para contribuir com o bem social, no caso o herói. Enquanto avanços tecnológicos como os computadores, a internet e a engenharia genética trazem a magia para a vida cotidiana, que seria a representação do mago. Ao mesmo tempo, tantas e tantas pessoas parecem cada vez mais alienadas, a ponto de se identificar com o marginalizado ou mesmo com o verdadeiro fora da lei. Tantas pessoas usam ou usaram drogas ilegais que hoje é rotineiro perguntar aos candidatos a presidente sobre seus hábitos pessoais com as drogas. Na verdade, hoje basta um candidato afirmar que não inalou nem tragou nos últimos anos, só isso já lhe confere um grau razoável de respeitabilidade. Basta ouvir as letras do rap ou hip hop para perceber a forte influência do fora da lei na cultura da juventude negra. E ela está sendo agora adotada também pela juventude branca. Tatuagens e piercings predominam entre os jovens de todos os grupos étnicos. Tanto os liberais quanto os conservadores, especialmente os que se opõem ao aborto, praticam a desobediência civil, que é uma estratégia do fora da lei para forçar a mudança. Pense nas milícias de Montana, na Ku Klux Klan do Sul dos Estados Unidos e nos skinheads do mundo todo. Você compreenderá a importância do arquétipo do fora da lei para a identidade dos grupos de extrema-direita. O herói, o fora da lei e o mago, enquanto arquétipos do poder, focalizam as atitudes e ações do consumidor que são relevantes não só para ele alcançar suas próprias metas, mas também para mudar o mundo. Esses arquétipos, portanto, oferecem identidades de marcas naturais para o produto e serviço que tem um impacto marcante sobre seu tempo e seu lugar.
É isso aí, essa é a introdução dos 3 arquétipos do nosso elemento fogo. É genial, como ele fala logo no comecinho, né? Eles são cortados do mesmo tecido. E a gente vê, à medida que vai olhando cada um, o quanto um é a sombra do outro, ou um tá ali presente, um não se forma sem o outro. Com É certeza. maravilhoso. E eu adorei a associação que eles fizeram do herói e do fora da lei, porque no decorrer do livro a gente consegue perceber essa associação dentro dos elementos, mas muitas vezes a gente quer separar um do outro, e na verdade eles são complementares, e particularmente, não sei se é porque a minha identificação é muito forte, mas eu senti em todo o texto, em toda a introdução deles, uma intensidade, né, nas buscas, no posicionamento deles, assim, é bem intenso, sabe? A gente está falando sobre quebrar regras, sobre viver fora da lei, isso já... De repente, Oi, Alice! aparece um rabo aqui no meio da tela. Ali, Só para alegrar a nossa aula. ela é o arquétipo do fora da lei, ela quebra as Ela regras. é o arquétipo do fora da lei. E é interessante quanto ele coloca aqui de forma bem clara, assim, de forma simples, extremamente clara, o quanto também depende do ponto de vista. Então, temos aqui uma guerra. Quem ganha é tido como herói, quem perde é tido como rebelde, e é isso aí. Então, depende um pouco do ponto de vista da história. Exatamente. E a gente já está trazendo uma revolução ao longo do tempo, né? Que não é de hoje, mas era pouco visto os heróis que realmente eram ali os foras da lei, né? E eu, particularmente, sempre me identifiquei mais com eles. Que é aquele herói certinho, né? Ou aquele herói que realmente vai lá e quebra as regras. Eu adorei essa associação. E a forma intensa traz para a gente a percepção de que o arquétipo, ele realmente precisa ser identificado de dentro para fora, né? Porque é como um chamado ali, uma representação de tanta intensidade só pode vir de dentro. Porque se a gente tem alguma ideia aqui fora que faça com que a gente entenda que esse arquétipo é nosso, ele muitas vezes pode trazer essa confusão ou ao longo do tempo não conseguir ter realmente a sustentação do que não é verdadeiramente seu, né? Então, fica aí a dica. Eu tenho um desafio para a gente aqui hoje, que a gente vai falar do herói hoje, especificamente, né? Que a gente fez a introdução dos 3. E lendo o herói, e especialmente aqui essa introdução, eu fiquei pensando no seguinte: seria o fora da lei, só fora da lei, até que ele introduza a lei, então ele passa necessariamente a ser um herói? E seria por isso que a gente tem tanta identificação com esse arquétipo? Então a gente pode ler agora esse capítulo do herói e depois tentar responder essa pergunta, porque ao longo da leitura eu fui percebendo o quanto a gente se identifica, o quanto é comum, né? O quanto a gente olha para ele e fala, não, mas de alguma forma você se encontra ali, você se enxerga ali. Até que olhando mais detalhadamente, você percebe que não necessariamente esse é o seu arquétipo, ele só se manifestou de alguma forma. Bem bacana. Ó, vamos lá. No final, eu respondo a minha percepção. Vamos seguir para a galera também formar a deles, né? Eu adoro a primeira frase logo de cara. Então, eles dizem assim, ó, o herói, lema, onde há vontade, há um caminho. Eu acredito sem nisso. drama, né? É isso. Onde há uma vontade, há um caminho. Aquilo que você tem que fazer, que você tá com vontade de fazer, assim, não é vontade de desejo, né? É a vontade da força humana, é talvez o recurso mais poderoso, né? A decisão do homem de fazer algo. Então, tudo que uma pessoa decide fazer, há um caminho para ser feito. Mais cedo ou mais tarde você realiza. Então, isso é bem lindo no herói. E aí ele. Vamos lá. Agora, é raro ele usar assim, né? Ele fica mudo. É algo que a gente vai perceber desde o começo da história até o fim, que realmente não existe drama e ao longo ali do caminho da história,
vai se deparar com decisões mais fáceis, outras mais desafiadoras, e ele escolhe, decide, age sem muito drama. Então, isso é algo que me agrada muito no herói. Aqui ele fala logo na sequência. Em todas as versões, né, o herói triunfa sobre o mal, sobre a adversidade ou um grande desafio. E ao fazê-lo, serve de inspiração para todos nós. Aqui é bom lembrar que a definição de bem e mal ela é complexa. A que eu mais gosto, na verdade, é uma definição que diz assim: o bem é quando cada coisa está no seu lugar e exerce o seu papel. E o mal é quando aquilo está fora de lugar. Então, tecnicamente, o que o herói ele encontra? Ele encontra algo fora de lugar, algo acontecendo que não está no ritmo da natureza, que não está colocado, que não está na função correta. Ele encontra, ele dá de cara com isso. Então, vamos imaginar, por exemplo, um rei corrupto. Então, não é função do rei ser corrupto. Então, isso é mal, porque está errado, né? A função está mal colocada. E aí, então, o herói vai entrar em conflito com essa força do mal. Só para a gente não colocar aqui um termo que fique subjetivo, né? Uhum. Eu gosto desse segundo parágrafo também, que eles fazem aqui a gente visualizar as ideias do herói e do fora da lei associado na mesma história. Então, por exemplo, super-heróis como Super-Homem, Mulher Maravilha e o Batman se encaixam como tendo seus adversários o fora da lei. Se a gente for pegar o Batman, né, o vilão ali, ou não, seria o adversário, sendo o Coringa, ele é o fora da lei total, né? Só que se você assiste o filme dele e conhece um pouco da história, você vai ver que ele é como se ele fosse o herói dele, né? Mas na verdade, para a sociedade, ele seria ali o vilão fora da lei. É importante a gente desassociar o fora da lei. Eu gosto da palavra rebelde, eu acho que talvez ela seja mais próxima do nosso vocabulário. E é interessante a gente falar sobre isso. Então, não associar isso com o vilão, né? Não necessariamente porque é a pessoa que quebra regras, né? Porque é a pessoa que está ali antagonizando com a ordem, ela é a vilã. Ou se você quiser usar esse termo, cuidado para não colocar junto com esse termo coisas como a pessoa que deveria ser punida, a pessoa que não deveria existir, a pessoa, enfim, né? Tudo tem a sua necessidade. É isso que forma o bem, justamente, né? Colocar cada coisa no seu papel. Olhar para cada caso sem generalizar o todo, né? Porque, afinal de contas, o herói não é o herói sem o vilão, né? Sem a força que motiva ali aquela briga, aquela guerra. Exatamente. E eu adoro, a gente começa a falar de filme, né? A gente já vai trazendo as referências aqui para trazer as associações. Mas tem um filme do Homem-Aranha que eu gosto muito e sempre cito no treinamento ou alguma palestra que eu estou dando, que é aquele filme que ele encontra uma parte genética que traz ali os desejos mais sombrios dele, mais incutidos ali, e aquela sensação de poder fazer acontecer transforma realmente ele, e ele usa os dois lados dele ali, né? Tá bem legal. É o eu verdadeiro e a sombra. Então, todos estão em nós. Todos estão em nós. Quer ler o quadrinho antes da gente considerar que o... Vamos, página 114, o herói. Seu desejo provar o próprio valor por meio da ação corajosa e difícil. E eu já vou trazer aqui o difícil. É importante a gente trazer essa palavra como que ela realmente quer dizer, porque ali ele é colocado em situações difíceis muitas vezes, e é nessa hora que ele realmente prova ali a força, e não é um desafio normal, ainda mais quando a gente fala sobre vidas, sobre a vida real, não é algo que é um desafio de filme, não, a gente está falando do herói da vida, do arquétipo colocado aqui na vida real, são situações que ele precisa ser corajoso, porque realmente é difícil. A meta é exercer a mestria de modo a melhorar o mundo.
o medo, fraqueza, vulnerabilidade, o medo de amarelar. Estratégia, tornar-se tão forte, competente e poderoso quanto lhe for possível ser. Armadilha, arrogância, desenvolver a necessidade que exista sempre um inimigo. E dons, competência e coragem. E é legal a gente fazer essa desassociação aqui do que é filme, né, do que é irreal, figurativo, e do que é da vida real mesmo. A gente está falando do herói da vida real. Então, essa armadilha aqui de sempre ter essa necessidade de ter um inimigo e tudo mais é um ponto de atenção para ser olhado no ambiente de trabalho, no próprio convívio da casa, no relacionamento. Né? Não é algo raro, não, de acontecer. Então. Tem outro ponto interessante nesse quadrinho aqui, que ele fala assim, ó, o verdadeiro herói, a meta dele é exercer essa maestria de modo a melhorar o mundo, porque só isso realmente justifica os seus atos. Então, um herói que ele ainda está na sombra, ainda está nessa armadilha da arrogância e tudo mais, ele quer a maestria para sentir poder e não se sentir fraco, né? Porque é bem diferente você querer o poder para exercer a ordem, para exercer o bem, ou você querer poder simplesmente para se defender, né? Para fugir desse medo de fraqueza, de vulnerabilidade. Então, é aí que a gente separa, assim, quem é herói mais maduro, né? E quem é o herói ainda mais nos níveis mais baixos. Legal. Aqui, no próximo quadrinho da mesma página, ele fala que o herói também é conhecido como o guerreiro, o cruzado, o libertador, o super-herói, o soldado, o atleta vencedor, o matador de dragões, o competidor e o jogador de equipe. E aqui, para mim, o que ele está querendo dizer é que são sobre aptidões, né, e sobre hábitos que a gente cria ao decorrer da vida, que estamos realmente ali com a propensão de ter mais disciplina, de ter mais um desejo grande de exercer isso ao longo da vida, né? E realmente é uma aptidão ali, ele ser um atleta, praticar coisas que são para o bem dele, né? Que vão favorecer esse poder que ele tem, ou seja, o que fazer com esse poder, né? De ação, de agir. Vamos canalizar isso para o que realmente vai dar resultados ao longo da vida, não só para ele, mas para o mundo. É colocar ordem, colocar força, né, na energia que ele tem, colocar direção nessa energia, enfim, colocar toda essa disciplina. Ele, lá no comecinho ali, ele ainda fala, né, generais famosos se qualificam como heróis. Figuras que transformaram a cultura também, como Martin Luther King e Nelson Mandela. Então, ele contrapõe, assim, generais, exército, né, que é normalmente meio que a nossa primeira associação, podem ser os heróis, assim como pessoas que transformam a cultura, porque elas fazem a mesma coisa, apenas de forma não violenta, por assim dizer, né? Então, o exército, ele trabalha de forma violenta, porque é assim que é a composição dele. Aqui não é nossa intenção entrar em julgamentos. Só que não é só isso que está na figura do herói. Cabe também esse outro lado. Então, por exemplo, o perdão, né, como ele colocou aqui, a batalha interior. Então, a pessoa fica presa por anos e anos e anos, vivendo uma batalha interior e vencendo essa batalha interior. Isso também é característica do herói. Ele já na sequência vai falar, o ambiente natural do herói é o campo de batalha. Aí, externo e interno, né? A competição atlética, as ruas, o local de trabalho, a selva política ou qualquer lugar onde as dificuldades ou desafios estejam à espera de uma ação corajosa e enérgica. Muito bacana. Antes desse parágrafo ali, depois que ele fala do Mandela, ele traz também a referência do filme O Resgate do Soldado Ryan. Eu quero falar um pouquinho dele porque eu amo esse filme, já assisti milhões de vezes. E é interessante a gente ver como o herói, a perspectiva do herói no filme, né? Porque o herói ele pode estar posicionado ali em muitos cargos, e ali ele está num cargo de liderança, onde ele direciona toda a estratégia da guerra, né, de como proceder ali nos campos de batalha, e ele é a força da equipe, ali é uma forma de herói muito mais madura, um nível muito mais maduro do que a gente possa imaginar. E é trabalhado durante o filme inteiro, né,
todo o poder dele é direcionado para a equipe dele. Ele deixa de ser o principal ali, ele ainda é o protagonista da história, mas ele deixa muitas vezes de ser para ele, para poder estar com os outros e fazer pelos outros. Então, é um nível de maturidade gigante. Esse filme é maravilhoso e ele mostra ali o herói que eu quero para o mundo, assim, sabe? Não dentro do contexto, né? Porque a gente não quer guerra, não queremos, mas queremos líderes, assim, né? Que olham para o todo, né? Para toda a equipe. Talvez todo líder seja de alguma forma um herói? Eu acredito um herói quando ele consegue canalizar para todas as famílias envolvidas, né? Para todos os envolvidos ali. Deixa de ser um objetivo particular dele, se tornar líder por exercer somente o poder, né? Quando ele consegue fazer ter esse insight ou fazer esse grande movimento ali, ele vira um herói mesmo. Então, o herói quer fazer do mundo um lugar melhor. Confere? Confere. Seu medo subjacente é não ter as qualidades necessárias para perseverar e vencer. Esse arquétipo nos ajuda a desenvolver energia, disciplina, foco e determinação. Isso que você falava ali sobre a parte dos guerreiros, né? A parte dos atletas. Isso aí. É muito interessante, porque o herói, essa força que ele tem, ao mesmo tempo, quando a gente fala da sombra, ele realmente pode dominar ali a própria pessoa, né? E colocar ela numa confusão de pensamentos que ela não consegue exercer isso. Então, na maneira que ela vai ajustando ali o ambiente que ela quer estar, ela consegue realmente manter a disciplina, o foco, a determinação em tudo que ela se colocar à disposição. O herói, quando é mais maduro, já domina isso, ele cria ambientes assim? Eu acredito que sim, por uma própria necessidade, né, da evolução dele. Ele vai sentindo e vai buscando ao longo da vida, né? A gente vai falar mais um pouquinho mais para frente ali da Nike, eu lembrei, uma coisa me fez puxar outra, mas lá na frente a gente volta. Você marcou mais alguma coisa na 114? Que eu agora marquei na 115. Não, também já fui para 115. Aqui eu vou inverter aqui com você, porque eu deixei marcado a segunda parte ali da página. Eu achei ela muito linda, assim, muito bacana de passar. Então ele fala, quando o arquétipo do herói está ativo nos indivíduos, eles podem ser ambiciosos e buscar desafios. Então pense nos astronautas, fuzileiros navais e atletas. Ou ser heróis mais relutantes, que reconhecem uma injustiça ou um problema e simplesmente fazem o que precisa ser feito naquele momento para consertar aquela situação. Em ambos os casos, o herói se fortalece com o desafio, se sente ultrajado pela injustiça e responde rápida e decisivamente à crise ou à oportunidade. Aí foi uma coisa que me fez pensar quantas vezes a gente pode talvez se sentir herói, né, se identificar com o herói, por estar vendo uma injustiça ou passando por um caso aqui de responder a isso, que não necessariamente esse é o seu arquétipo principal. Pode ser um arquétipo que você está acionando, porque afinal de contas vivemos em um mundo pouco justo, infelizmente. A verdade é essa. Todos nós, sem exceção, vamos passar por um desafio na vida, né? Seja ele o mais difícil, ou seja ele uma simples fase, uma simples situação que você vai vivenciar ali, já está predestinado, ou se colocou naquela situação, enfim, de qualquer maneira que for, se a identificação com aquilo for muito forte, ou se realmente criar um trauma, uma resistência de se manter ali, ou de levar aquilo para a vida de uma forma negativa, a associação fica muito grande, né? Então, essa sensação de que a gente é o herói é muito grande, todos nós, né? Porque a gente vai ter um desafio, a gente vai ter uma fase difícil, mas não necessariamente só o herói tem a habilidade de sair dessa situação, né? Todos os arquétipos têm
ali a força e a habilidade para conseguir passar por cima desses desafios. Aqui vem lá embaixo, já logo embaixo, algumas características. A gente está montando um quebra-cabeça aqui para descobrir como identificar o verdadeiro herói. Os heróis sentem orgulho de sua disciplina, seu foco e sua capacidade de fazer escolhas árduas. São os protetores instintivos das pessoas a quem veem como inocentes, frágeis ou legitimamente incapazes de ajudar a si mesmas. Pense no herói que salva a donzela em perigo. Quanto a todas as outras pessoas, eles preferem vê-las progredir. Então, existe aí uma dificuldade de relacionamento do herói, né? Ou ele está protegendo a pessoa, ou ele está cutucando ela, que é para ela ir para frente e não ficar quieta no lugar. É verdade, é um grande desafio mesmo. É isso aí. Aí a gente falou um pouquinho, ele vai repetir. Na política, pense em Martin Luther King, especialmente com o discurso Eu Tenho um Sonho, inspirando norte-americanos de todas as raças a realizar o ideal cultural da igualdade de oportunidades. Os heróis frequentemente demonstram qualidades que elevam o nível de consciência de todos à sua volta. Então, eu imagino que essa seja uma característica absolutamente necessária. Então, se não estamos aqui trabalhando a elevação do nível de consciência, então estamos passando pelo arquétipo do herói apenas, não de fato vivendo. Uhum. Na verdade, seu segredo é quem eles são, não apenas o que eles fazem. Em um recente tributo a Nelson Mandela, ele foi louvado por perdoar seus carcereiros após ter ficado preso durante 27 anos. E com essa atitude, ter ajudado as pessoas a se libertarem não só do apartheid, mas também do ódio. Bem, isso é heroísmo. E aí me fez pensar na questão das características do ser, né? Das nossas metas pessoais. Então, aquilo que é vinculado a princípios, valores, quem nós somos, mais do que aquilo que atingimos, né? O herói, ele é interessante. Tipo, ganhei o prêmio, ganhei a taça, ganhei a guerra, ganhei o fim do apartheid, ganhei coisas. Só que o que importa de fato é o que aquelas coisas tornaram os homens melhores, né? De que forma aquelas coisas tornaram os homens melhores? Eu gosto muito desse, como que eu posso dizer, ao longo da história aqui do conto do herói, a gente consegue ter várias percepções de que ele não é só a ação, né? Não é só a atitude de ir lá e fazer e acontecer, não é só físico. O sentimento também importa, a intenção também importa, a consciência também importa. Então, quer dizer, o que seria do herói sem essa busca da sabedoria? O que seria do herói sem essa intenção de fazer realmente o bem, não só para si, mas para o todo? Então, ao longo, a gente vai tendo essa percepção de que não é só o físico, não é só a atitude, tem todo esse pensamento e sentimento ali junto, né? Isso é muito bacana. E a gente consegue perceber também aqui nos níveis. Eu vou passar aqui que ainda está na 115, os níveis do herói, né? Só para a gente fechar essa página. A motivação. O valentão joga areia no seu rosto, ou alguém tenta intimidar você, ou ser abusivo. Um desafio o chama, uma pessoa precisa que você ajude a se defender. Então, ao mesmo tempo que a gente fala dessa atitude, do poder, a gente também fala da ajuda, a gente também fala do valor que o próximo tem para a gente. Isso é muito bacana. Nível 1, o desenvolvimento de fronteiras, competência e mestria que se expressam por meio da realização e são motivadas ou testadas por meio da competição. Aqui a gente está falando do desafio, né? No nível 2, tal como um soldado, cumprir seu dever com um país, organização, comunidade ou família. Aqui a gente já está falando da responsabilidade, do comprometimento que a gente tem com o país ou com as pessoas. Nível 3, usar sua força, competência e coragem em fazer algo que faz a diferença para você e para o mundo. Mais uma vez, a gente deixa aqui no nível mais maduro, nível 3, a gente já deixou de fazer só por nós, né? A gente não usa o nosso corpo só para a gente. A evolução dele também vai servir para todo mundo. E a sombra, desumanidade e necessidade obsessiva de vencer.
E é uma sombra que parece tão ingênua, mas ela pode acabar destruindo o próprio herói, né? É a sombra que mais impacta, é óbvio que vai impactar as pessoas que estão ao redor, mas vai impactar realmente aquela pessoa, porque essa necessidade obsessiva de vencer mexe muito, né? Com a mente dela, com o corpo dela, e quando isso vai para um grau muito absoluto, assim, ela tem a capacidade de se autodestruir, mental e Eu fisicamente. diria que hoje, claro que o nosso mundo sempre precisa de heróis, né? Eu só acredito que a gente esteja mais carente do que nunca. E se hoje os heróis são necessários, seria justamente para isso, para frear essa necessidade obsessiva de vencer, sendo vencer igual aquilo que a nossa sociedade define, porque perde sentido, né? O herói ele não tem a necessidade obsessiva de vencer a todo custo, né, a todo tempo, porque ele está lutando por uma causa justa e nobre. Então, ele não tem a necessidade de vencer como se fosse uma coisa que ele precisa conquistar para ocupar um lugar no mundo. Não, ele tem a necessidade de vencer porque aquilo precisa deixar de existir. Tem uma função para os outros, né? Tem uma função de serviço. Então, não existe essa como se fosse uma necessidade. Eu preciso vencer. Aquilo precisa ser vencido, né? E eu vou fazer o melhor que eu puder, fazer a minha parte para isso acontecer. E não eu preciso ser a pessoa que vai vencer, ou eu preciso ser o melhor, né? Sai esse egoísmo, né? Não existe isso no herói sadio, né? Ela tá na sombra. E aí Sim, essa confusão, ela pode sim destruir de dentro para fora mesmo. de dentro para fora. Mas acho que a virada aí da chave do herói seria esse senso de responsabilidade com todos, né? Então, é praticar. E o compromisso, Mari, você acha? Que a Oi? partir do nível 2 ali, ele começa a se comprometer com a sociedade. Então, no nível 1, ele está comprometido com o próprio desenvolvimento, né? Isso, com o próprio desenvolvimento, com a própria realização, né? Então, a partir do nível 2 ele começa ali já aquela questão do filme que eu comentei sobre o Soldado Ryan, porque quando a pessoa está ali na frente da equipe, ela já esteve ali atrás também, ela também foi treinada, né? Então, quando ela passa para esse outro nível de agora eu estou treinando, ela tem esse senso, né, de comprometimento com as outras pessoas que já estiveram no lugar que ela esteve. Então, é como se fosse o segundo nível ali. E é bem importante o herói vivenciar essa Eu etapa. fiquei pensando, à medida que você lia, eu pensei assim, talvez o nível 1 seja o eu quero vencer. O nível 2 seja o eu quero vencer com vocês. E o nível 3 seja vencer apenas, né? Vira tudo uma coisa só e a função é vencer. Todo o mundo vence, né? E parece que isso não está nem em questão, né? Está só acontecendo. Bem bacana. Na página 116, eu grifei o primeiro tópico, o primeiro parágrafo, não me lembro por quê, mas a gente vai descobrir. Acontece, alguma coisa chama atenção naquela hora. Aquele fala, no pior dos casos, os heróis se tornam arrogantes ou ameaçadores, ou correm para a morte prematura. Isso é muito importante, tá? É muito, muito importante. Aqui ainda é o senso de responsabilidade consigo mesmo, né? No melhor dos casos, eles realizam grandes feitos. Paradoxalmente, os heróis não se veem como heróis, porque isso lhes parece demasiado presunçoso. Isso é muito importante, né? A gente não se vê como tal. É mais típico deles se verem como pessoais que apenas cumprirem seu dever, como pessoas que apenas cumprirem seus deveres. Se há alguém que eles realmente detestam, não é tanto o vilão, e sim o fraco. Portanto, são vulneráveis a enfrentar um risco ou desafio, mesmo quando isso é insensato. É genial esse parágrafo. É genial. Essa frase aqui, se há alguém que eles realmente detestam, não é o vilão, né? Não é
Não, Eles o não vilão, detestam o ele é vilão tanto necessário, assim. né? Ele é o desafio em si, Necessário. né? Na verdade, eu acho que existe até um caso de amor e ódio ali entre os dois, né? Ixi, totalmente, né? É, Mas porque assim, o fraco, acho que não é nenhuma questão de detestar, é uma questão de que não faz, não tem importância para ele, não vai fazer diferença. Tipo, ele não tá no jogo, e entendeu? assim, tem umas coisas mais profundas aqui, ou não sei se eu fui muito além, mas foi lendo assim, eu fui pensando em várias questões. Por exemplo, ó, o dialogar com a própria fraqueza, né? Então, assim, eles não suportam o fraco, mas o que é fraco? Então, a gente não tem uma definição do que é força e o que é fraqueza. Então, vai ser da percepção da própria pessoa. Então, eu, Larissa, acredito que fraqueza seja X coisa. E eu tenho dificuldade em lidar com aquilo, porque eu acredito que aquilo seja uma fraqueza. E aí a gente volta na questão do bem e o mal. Tudo tem o seu lugar, tudo tem o seu momento. Então, por exemplo, se eu acreditar que calar, né? Se calar seja uma fraqueza, vamos dizer, supor isso. O que, que acontece quando eu deveria ficar calada? Não deveria entrar em uma discussão. Eu entro na discussão, mesmo que eu não deva, porque eu não quero ser fraca da minha própria concepção. E aí eu caio nessa última frase, eu enfrento um desafio totalmente inútil, totalmente insensato, que vai gastar minha energia, que eu não vou vencer, pelo simples medo de parecer fraco para as outras pessoas. Porque eu não entendi bem que existe uma função para tudo na vida. E quando você é colocado também num lugar de que você precisa daquela pessoa fraca, né? Porque isso a Também. gente vê em filme também, né? A gente precisa do fraco para concluir a nossa jornada. E aí você se coloca numa outra, O Senhor num dos outro Anéis, lugar do talvez, né? herói. Oi? O Senhor dos Anéis, talvez, né? Que é uma das coisas que eu acho mais genial em O Senhor dos Anéis, é que o personagem mais absurdo, tecnicamente, ali, né? É o personagem destinado a levar o anel. E todos os outros têm que se convencer de que a função deles é proteger aquele hobbitzinho, né? É bem bacana, né? A gente perceber assim, porque é como se a gente precisasse de todo mundo está envolvido na história. E Mas precisa, né? é, só que respeitar isso, de repente, seria o maior desafio. Nós, como heróis, né, ali exercendo esse arquétipo na vida real, é prestar mais atenção para aquele que precisa do nosso poder, da nossa habilidade ali de ajudar, né? Bom, E é isso. na sequência aqui veio um complemento. A armadilha dentro do herói pode fazer você se ver como um indivíduo heróico, enquanto os outros veem você como um vilão. Tá ali bem no finzinho desse primeiro parágrafo. Ah, tá. Peguei. Quando isso acontece, não adianta você fincar o pé. O que você precisa fazer é parar, ver o que os outros estão vendo e corrigir seu próprio curso. Então, é o que cai ali no final, né? No final do que você falou, pegando o ganchinho ali, ele traz essa questão. Então, o herói, todos nós, como seres humanos, vamos agir de acordo com o nosso ponto de vista. E o herói, ele pode estar entendendo que ele está super sendo herói em um momento em que ele está sendo um vilão para as outras pessoas. E ele precisa parar e entender o que está acontecendo. Talvez ele esteja realmente fazendo o que é preciso ser feito e as outras pessoas estejam incomodadas, porque estão saindo da zona de conforto. E talvez ele esteja sendo hiper arrogante, passando do limite, e aí ele precisa rever essas questões. Assim, é um momento ali bem difícil, né, para o herói, esse movimento do parar, porque ele ainda, mesmo assim, está se movimentando, né? Ele precisa olhar para tudo, e é bem difícil essa etapa, assim, mas Olha, já aconteceu comigo 2 vezes, e desses 2 casos que eu citei, já aconteceu de eu parar, olhar e falar, não, tá certo, é isso aí, as pessoas estão incomodadas porque estão saindo das suas zonas de conforto. Ainda assim é um tempo que a gente gasta, né? Porque se não tivesse parado para olhar, estaria mais na frente. Então, existe uma certa humildade em fazer isso e não é simples de adquirir. E talvez seja essa a questão, né? Se não é simples, existe o mérito. isso aí, muito bom. Aí depois a gente vem aqui para a criação e teste de uma marca do herói, eles citam a Nike. O
que eu acho bem interessante, que todo mundo já vai trazer a associação, é do slogan deles, do Just Do It, e promove realmente a virtude heróica da coragem e do agir. Fazer, né? Fazer, fazer, fazer. Fazer o que tem que ser feito. Fazer o que tem que ser feito, né? Não pensar muito, colocar o tênis, amarrar e bora. Hoje em dia nem amarra mais, o meu nem amarra mais. É, tem uns que nem amarram mais. Eu marquei agora só na 117, então se quiser... Eu não coloquei nada aqui, eu estava dando só uma olhadinha para ver se não ia passar nada batido, mas pode dar sequência aí. Eu gostei dessa parte, ele fala assim, ó, usar Nike, portanto, está ligado às aspirações. Os consumidores usam Nike não necessariamente porque possuem as qualidades do heroísmo, mas porque querem ter essas qualidades. Então, chama atenção aqui quando a gente faz exercício de persona, é importante a gente entender o que a gente vai associar com a persona, então a empresa tem e a persona tem, e aquilo que a persona quer. E aí ele fala aqui sobre essa questão, né? Então, as qualidades do heroísmo, do auto-heroísmo, elas estão longe da gente, de todos nós, né? Dos super-heróis, né? Então, a gente tem essas qualidades e por isso a gente busca a marca que respeita essas qualidades. Inclusive, dizem que a gente não ama ninguém, né? A gente ama os atributos dessa pessoa. Eu acho que talvez a marca seja assim também. É, exatamente. Gostei dessa parte, bem bacana, né? A gente pensar dessa forma, né? Depois disso, eu fui lá na 118, lá no final. Não sei se você marcou alguma outra coisa. Não, pode mandar ver aí, depois eu te falo. Eu marquei, até porque ele começou aqui falando estoicamente. Gente, a pessoa que é inocente, ela é a encarnação de estoicismo. Ele ignorava tudo à sua volta. Então, aqui ele está contando de um comercial que a Nike fez e que mostrava um homem correndo por um mundo que parecia à beira da destruição. Cidades em chamas, mísseis caindo do céu, o homem apenas continuava correndo. Lembrei da Dory aqui nessa frase. Estoicamente, ele ignorava tudo à sua volta, tudo exceto outro corredor. Esse anúncio revela uma força ambígua do arquétipo. Então, é onde ele começa a brigar ali, ele tem um conflito interno, né? Entre aquela armadilha e o lado mais luminoso. Por um lado, a capacidade do herói de perseverar em circunstâncias perigosas é uma coisa extraordinária. Então, ele é aquela frase do Churchill, né? Se você estiver atravessando o inferno, não olhe para trás. Muito bom. Tem alguma coisa assim, siga rápido em frente e vai que vai. Mas, por outro lado, né, que ele chama atenção, a tendência de apenas seguir em frente, ignorando as críticas úteis ou se defendendo de qualquer crítica, não importa quão relevante ou útil, é um sério perigo dentro desse arquétipo. Então, é aquilo, né? Você pode até passar rápido pelo inferno. A tendência... Você passou por lá. A tendência é que se você não olhar nada que fez você passar por aquilo, se você não tirar nenhum aprendizado, você vai passar de novo. Vai passar de novo. Chamam a atenção nessa questão. E aí trazem para o arquétipo. Todo arquétipo contém esse tipo de armadilha. Na medida em que você compreende mais plenamente o arquétipo que alimenta os esforços da sua organização, tanto mais você consegue se proteger contra o potencial negativo e se livrar desse tipo de publicidade embaraçosa e prejudicial à sua marca. O que eu acho muito interessante é que, assim, quando a gente fala da construção de marca, a gente fala dos arquétipos, é comercial, né? Estamos aqui falando de construção de marcas. Por mais que a gente traga muito para o desenvolvimento humano, que é nossa área e que a gente sempre associa com tudo, é uma construção... eu não consigo. Para mim, se uma coisa não servir para os dois, é porque ela está errada em alguns lados. Então, assim, a gente começa a perceber na gente mesmo. E em cada um de nós, como indivíduos, talvez não seja esse o arquétipo da sua marca, mas você está ouvindo, como indivíduos a gente faz isso, a gente corre esse risco de passar rápido demais por uma situação difícil e de repente não aprender com ela. Então é por isso que é tão importante de vez em quando parar, olhar para o passado, aprender com ele, tirar aquelas experiências. Então o que eu aprendi com aquela experiência, com aquela e com aquela? Retirar esses aprendizados e deixar o passado no passado.
Então, o que acontece com muita frequência, né, Mari, quando a gente está em processo, é que, por alguma razão, pesca-se alguma coisa do passado e, de repente, a pessoa quer ficar ali, quer ficar ali, quer ficar ali, e tudo é aquilo ali. Então, a gente precisa aprender a olhar para frente. E essa é uma característica do herói que eu acho maravilhosa. É essa perseverança de olhar para o futuro. Então, ok, eu preciso aprender. A armadilha é não aprender com os erros. E o dom, a virtude, aquilo que é muito positivo é conseguir andar para frente. Isso é bem bacana. Ali no começo a gente falou sobre o drama, né? Por mais que o herói esteja em situações ali bem difíceis, e muitas vezes a gente vê no filme ele perder alguém que ama muito, né? Acontecer alguma coisa com alguém que ele ama, só que tá ele tá no olho do furacão nesse momento, ele precisa continuar, porque o objetivo dele é muito maior, a missão dele é muito maior do que só a própria causa ali, então ele continua, né? E esse continuar é exatamente a consciência de que tem algo muito maior acontecendo e ele precisa estar ali. É mais ou menos isso, né? Eu adorei você trazer essa questão de perder alguém, porque ficou o exemplo perfeito. Quantas vezes no filme a gente vê, né? Ele perde a pessoa no meio ali da zoa toda, aí tá, ele acaba, vence, aí as cenas finais aí sim é o luto dele por aquilo que aconteceu, aí sim ele para e aí ele vai pensar naquilo, ele vai viver aquilo e tirar aquele aprendizado para conseguir seguir em frente. Ele não para no momento da armadilha ali, né? Senão ele seria paralisado e morreria. Uhum, exatamente. Ele pega ali a força que ainda que ele ainda tem, que ainda e conclui, né? Eu acho que assim, no todo é muito lindo, né? Ele conseguir realmente passar, porque assim, eu estava pensando nisso essa semana. Tem muitas pessoas que têm desafios realmente assim gigantes na vida, né? E isso tudo pode começar com uma notícia. Se você para ali na notícia, cara, isso assim, todo mundo vai ter uma notícia muito foda na vida. Tira suas forças, né? Você não é capaz de receber uma notícia ruim. Se você não é... Exatamente, imagina lidar. Então, é um susto realmente para todos nós, mas a continuação vai ser mais significativa ainda e importante. Então, bora continuar, meu povo. Eu marquei o comecinho aqui da FedEx para a gente falar um pouquinho de como se parecem as organizações. Você quer ler? Você marcou também? Como que a gente faz isso? Não, pode ler, Lara. No comecinho da página 119, ele fala assim, ó, as organizações do herói geralmente estão comprometidas com uma causa digna ou se dedicam a ajudar seus clientes e empregados a ser tudo o que você pode ser. Então, essa é uma parte muito importante, porque até aqui a gente falou muito do herói e o herói é confuso, então é preciso mesmo passar por toda essa diferenciação, já que a gente se identifica tanto com ele, não necessariamente ele é o nosso arquétipo principal. Então, quando existe esse compromisso, essa vontade de ser tudo o que você pode ser e também querer que o outro seja, né? E isso afirma o anúncio do exército norte-americano. Então, claro que esse tudo para eles, né, quer dizer durão, resistente, ambicioso, eficaz, competitivo, idealmente com princípios. Essas organizações exigem muito do indivíduo, a fim de fazê-lo desenvolver suas plenas capacidades. Então, uma organização do herói, ela vai ser assim, ela vai ser exigente, ela vai querer sempre mais, ela vai querer que a pessoa seja sempre melhor. É um estado constante de competição da pessoa com ela mesma. Isso é a cultura da organização do herói. Então, é aí que a gente percebe a sutileza, assim, se é esse ou não é esse arquétipo. Uhum. Então, ele fala que no setor privado, elas são tipicamente lugares muito competitivos, onde os números das vendas funcionam como placares incessantes da realização. E isso não necessariamente é negativo, tá? Depende de como isso é tratado. Empreendedoras ao extremo, elas não só esperam, como de fato exigem o crescimento contínuo.
No setor público e nas empresas sem fins lucrativos, exige-se dedicação e compromisso com a causa. Seja onde for, espera-se que as pessoas que não aguentam o calor saiam da cozinha. É aquela questão da identificação muito forte com o herói quando não se é o herói. Se existiu alguma situação ali da sua vida que você precisou heroicamente passar por ela e a sua identificação for muito forte, você pode ali escolher para uma empresa que tem essa cultura e ao longo do tempo ali não ter a constância, não ter realmente manter esse comprometimento, esse compromisso com a causa, porque realmente não era da sua essência, não é aquilo que te faz bem, né? Aquilo só pode ainda estar resgatando aquela identificação com aquela associação que vai te trazer ali ao longo do tempo sensações negativas e você vai desistir, você vai sair fora dessa empresa. Interessante. Isso que você falou me fez pensar, talvez pessoas que saiam dessas organizações, elas se sintam fracas de alguma forma, né? Já que o herói faz isso, né? Ele divide as coisas meio que entre fortes e fracos. E não necessariamente é isso, né? Muitas vezes é só uma identificação, como você falou. Em algum momento você se identificou com o herói, entrou ali naquela organização, viveu aquilo, só que aquele não é de fato seu eu. Então, em algum momento, os caminhos vão se separar. Interessante. E isso é importante, né? É importante a gente... Porque a decisão de desistir também é uma força da pessoa ali, né? Não necessariamente, eu fui fraca e não consegui ficar nessa empresa. Não, eu fui forte de tomar essa decisão, que de repente seria uma puta oportunidade, mas eu, por entender que não é para mim, eu fui lá e escolhi minha autenticidade, né? Exatamente. Ele continua. Isso. Você quer marcar alguma coisa? Eu não sei aonde você marcou agora. Pode continuar. Tá passando um caminhão aqui. Eu pulei ali para 120, ele fala assim, ó, as organizações do herói saudáveis e bem desenvolvidas, então olha que interessante, eles já pressupõem aqui que existem organizações do herói bem sombrias, e existem mesmo. Produzem empregados e equipes vitoriosas, assim como o bom treinador gerencia e dirige os esforços de um time esportivo. Então, é bem interessante. Às vezes, a gente vê o fundador da empresa com o arquétipo do herói e ele não tem uma equipe bem treinada. Isso é curiosíssimo. Já aconteceu eu enxergar, assim, esse tipo de situação. Então, é a ausência de treinamento mesmo, de aprender a treinar as pessoas, né? A ausência do nosso treinamento de treinadores. Exatamente. Porque é esperado isso do CEO dessas empresas. Espera-se que a meta e os padrões sejam cumpridos, mas os bons empregados, eles são bem remunerados, bem treinados e altamente valorizados. Então, ele fala que ele traz a remuneração, mas é interessante, porque o treinamento é colocado como remuneração. Você percebe que para o herói, o treinamento é constante, constante. É só pensar num atleta de alta performance. Se um herói entra numa empresa e ele para de ser treinado, aquela organização não é compatível com a dele. Então, a organização do herói necessariamente tem treinamento incessante, treinamento de alta performance. O maior estímulo dele, né? Sim, para dar o seu melhor. Para a pessoa. Eu, pelo menos, acredito que seja mesmo. Então, e as pessoas se sentem altamente valorizadas. Como resultado, elas conseguem cuidar de si mesmas e cuidar umas das outras. Então, olha que coisa bonita, né? Existe uma autonomia gerada por isso, porque você cria pessoas fortes. Pessoas fortes cuidam de si mesmas e cuidam dos outros. As pessoas compartilham um senso de orgulho por fazerem parte de uma operação vitoriosa e suas ações são guiadas pelo compromisso com a qualidade. Então, existe um compromisso, existe um dever de vencer, né? Isso está claramente definido. Se a pessoa tiver algum problema com o verbo vencer, já é um ponto negativo, aí, sinal de alerta, não é o herói. Eu gostei desse aqui, compromisso com a qualidade, né? Porque muitas vezes a gente pensa, é aquilo que eu falei, do fazer, do agir, de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito.
porque não existe aquela validação da intenção, né? A minha intenção é fazer da melhor maneira possível. Então, isso Não tem existe no mérito, herói. né? Se você ganhar por sorte. Não tem mérito, então não valeu, né? Não quero. Pela qualidade. Claro. Muito Bem legal. legal. Mari, eu marquei agora só a 123. Então, se tiver alguma coisa aí no meio. Aqui no meio eu coloquei o outro parágrafo, todas as organizações do herói são boas em motivar as pessoas, isso é bacana. Liberar energia para convencer as pessoas da importância de vencer na competição econômica. Então, assim, coisas para o bem, né, da sociedade ali. Vencer na competição econômica, poxa, que bacana, abre os nossos olhos para se conscientizar do que realmente a gente tem a responsabilidade de se envolver, adquirir o conhecimento, porque muitas vezes a gente fica refém das coisas que acontecem, né? E a palavra refém vem como... Não, já é vitimismo. Já está dentro O herói não cabe. O herói, ele se vê como um refém da sociedade, da propaganda, do marketing, é realmente um incômodo muito grande. E aqui ele está colocado como numa organização, ele ser o motivador de abrir os olhos das pessoas para que elas também não se sintam refém das coisas. Então, no todo, sabe? A energia que você está gastando, o que você está fazendo, realmente é comprovado, você pesquisou, está certo, você está se alimentando da maneira correta, você está trabalhando da maneira correta, você está fechando um contrato da maneira correta, você está sendo enganado. Então, abrir mesmo os olhos para dominar as regras do jogo, né? Vamos dominar. Percebo Legal, que é isso. eu já abri mão de algumas coisas, né? Terminei alguns ciclos e eu percebo que foram sempre no topo. Então, assim, eu desisti desse caminho, eu não quis esse caminho, mas antes de desistir desse caminho, eu vivi esse caminho, eu andei esse caminho, eu venci. Então, eu sempre brinco com isso. Você pode desistir se você quiser, mas primeiro você vence. Então, Exato. o herói, ele tem essa questão, né? De falar, ó, antes de você dizer que uma coisa não deveria existir, que ela é ruim, que ela, enfim, que ela não serve, qualquer coisa assim, antes disso você vence. E aí deixa de ser vitimismo. Então, se você falar assim, eu não gosto de vender, então eu vou aprender a vender, eu vou ser o melhor vendedor. E no dia que eu ganhar o prêmio de melhor vendedor, eu vou repetir, eu não gosto de vender. Aí tudo bem. Porque aí você venceu, você dominou aquilo, e aí você está apto a dizer, eu não gosto disso. Exatamente. Antes disso, pode ser só uma fraqueza. Bem bacana. É isso aí. O que mais eu coloquei aqui na página 120? Só isso. Na verdade, assim, são interessantes esses parágrafos, né? Mas eles contam pequenas historinhas. Então, ou a gente teria que ler tudo para fazer algum sentido, ou ia ficar muito quebradinho, assim, ia perder o tempo. Um pouco inviável, né? Aí eu marquei lá na 123. O desejo, vou ler um pouquinho antes. Uma pesquisa de mercado bem no meio da página, feita pelo Exército Norte-Americano, revelou que os jovens não se alistavam apenas pelas bolsas de estudo. Eles alistavam-se por causa de um desejo heróico de desenvolver o caráter e o senso de disciplina. O slogan "Seja tudo o que você pode ser no Exército" tem um forte poder de atração. Há um anseio dentro das pessoas, especialmente os jovens, de enfrentar desafios reais e provar o seu valor. O Exército oferece uma arena para realizar esse desejo. Assim podem ser as empresas também, né? Uhum. O legal disso aqui é que a gente traz duas perspectivas diferentes. De um arquétipo pessoal não ser do herói, mas ele sentir esse desejo de desenvolver algo dentro de uma comunidade que é forte, que tem o slogan "Seja tudo que você pode ser", né? E a perspectiva do próprio herói, que é aquele que consegue sustentar realmente o desenvolver de uma forma mais intensa, porque a gente realmente, eu reforço mais uma vez aqui, a gente precisa da nossa essência, é aí que a gente traz a desassociação, né, de quem é quem.
Então, se realmente não existe esse anseio, esse desejo, essa coisa muito forte, esse chamado dentro de você, você não vai sustentar, né? Sim. Todo mundo é herói da sua maneira. Então, isso é um fato. Todo mundo é herói da sua maneira. Seja dentro de uma sala de aula, seja dentro de um comércio, de uma feira, um feirante, ele é um herói. Mas não necessariamente ele vive realmente aquele arquétipo, ele não é daquele arquétipo, ele vive em algum momento da sua vida. É isso. Na página 128, Mari dos Quadrinhos, o quadrinho vai falar um pouquinho sobre isso. Né? Então, antes disso, eu passei aqui, eu dei uma olhadinha. No 125, ele começa a falar sobre competição e desafio. E aí, depois disso... e aí, no decorrer desse texto, ele fala que existe um aspecto mais honesto do arquétipo do herói e que isso também está na raiz dos filmes. E tem um trechinho aqui que eles colocam, que é você dá risada diante do medo, mas é uma risada nervosa que não convence ninguém, e tal, tal, tal. E ele trouxe aqui para mim a associação do medo, né? O herói sente medo. Isso é bacana. Ele sente medo, tá? Assim, ficou tão óbvio, mas ao mesmo tempo não tinha aparecido ainda, né? Não tinha aparecido ainda. Ele tem um medo, e o medo é necessário, porque muitas vezes quando a gente se vê diante de um trauma, é como se a gente tivesse zerado todos os medos da nossa vida. E aí a gente começa a sentir medo de não sentir mais medo. E isso é uma sombra gigantesca. Então, sim, é preciso sentir medo. É o que gera o pânico, né? O medo do medo. O medo do medo. Eu já passei por isso, então, muita propriedade aqui. Depois aí vem no pico, eu não podia deixar de passar por aqui, porque ele fala sobre tempos, em tempos cada vez mais espiritualistas, então o herói ele tem essa questão com a espiritualidade, porque a coragem, a perseverança dele podem ser promovidos como fatores necessários para a realização espiritual. Isso para mim é muito importante. Não quer dizer, cada vez mais a gente consegue associar essa missão dele, do mundo, também como uma forma espiritual para ele, né? Como uma forma mais intensa. E aí aqui ele fala assim, a cena de picos nevados evoca as dificuldades da jornada em busca da iluminação espiritual, talvez no Nepal, e aí aqui ele fala sobre o Nirvana, que não sei se eu vou lembrar exatamente como trazer o significado do Nirvana, mas é realmente você chegar no topo ali espiritual, é acessar aquele sentimento, aquele estado de paz definitiva e predominante na vida. É interessante, gostei muito desse pedacinho, que ele diz assim, ó, a estrada para Nirvana não é asfaltada. E eu me remeteu à questão do explorador. Então, onde a gente enxerga o herói aqui? O explorador, ele não ia mostrar o desafio, o fato de que a estrada não é asfaltada. Então, isso é um desafio. Você tem que pavimentar a estrada, você tem que abrir a estrada. O explorador, ele ia mostrar o fato de que aquilo é uma descoberta. Então, você vai descobrindo, enfim, é sempre um conhecimento. O herói não, ele está buscando o desafio, porque ele quer enfrentar aquilo que existe dentro dele também. Não sei se ficou perceptível, mas é sutil. Mas existe essa diferença entre os dois. E você vê, os dois poderiam estar no anúncio. Cada um Exatamente. Isso é muito bacana. Eu assisti um filme, não vou me lembrar o nome agora, mas é de um personagem que ele determina que ele vai subir até o topo do Everest. E ele leva ali a bandeirinha de uma escola, de uma comunidade de crianças pobres, que estão lá torcendo por ele e tudo mais. Só que ele percebe ao longo do caminho ali que aquele desafio é para ele precisa passar por aquilo, mas também para ele conseguir assumir outros papéis na vida dele, como ser um bom pai, como ser um bom professor. Então, ele colocou aquilo como um desafio
E é como se ele conseguisse chegar no topo, ele também conseguiria exercer todos os papéis da vida dele com maestria. Isso é bacana no herói, a gente vê no Elemento Fogo muito disso, né? A gente vai ver no Fora da Lei também, no Mago, esse ponto aí de trabalhar a jornada do interior, né? É bem bacana, era isso que eu queria passar antes da gente vir para o quadrinho. O quadrinho, ele fala da identidade do herói. Nossa, hoje a minha rua tá super barulhenta, Olha, gente. tá bem tranquilo aqui. De vez em quando a gente ouve alguma coisa, mas é normal, né? Porque vivemos na cidade. A gente tá fazendo uma enquete para ver se muda para o meio do mato. Meu voto já foi sim. Gente, então, a marca do herói pode ser correta para você se ela tem a identidade de invenção ou inovação que causará grande impacto no mundo, seu produto ajuda as pessoas a terem um desempenho no limite superior, você está tratando de um importante problema social e pedindo a colaboração das pessoas para ajudar a resolvê-lo, você tem um oponente ou um concorrente definido e quer derrotá-lo, você é o João Ninguém e quer rivalizar com a concorrência, a força do seu produto ou serviço está na capacidade de fazer o bem e eficientemente uma tarefa difícil, ou você precisa diferenciar seu produto de algum outro que tem problemas na cadeia de finalização. Sua base de consumidores se identifica com o bom e o moral cidadão. Eu adorei esse quadrinho, que ele é bem direto, assim, né? Esse não atua muito. Né? Ele Assim, tem realmente inimigo, já pode ser o herói. inimigo, tá. Se você é o João Ninguém, tá. É bem assim, bem bacana. E aí, eu gosto do herói porque ele traz o marketing para o herói, então esse capítulo aqui ele é bem legal, eu sugiro que todos vocês leiam ele, porque não é em todos os arquétipos que eles trazem essa associação do marketing para o herói, né? Num quesito mais profissional, é interessante. E é isso. Você colocou alguma coisa específica desse capítulo? Eu marquei bem no finalzinho, o último parágrafo. Ele fala assim, ó. Nos dias de hoje, a maioria das empresas articula com toda clareza seus valores, sua missão e sua visão. Cada vez mais, o público e o consumidor esperam que essas visões empresariais reflitam algum senso de responsabilidade social. Para lidar com essa expectativa, a Jensen recomenda que a empresa tenha uma plataforma política mais ou menos equivalente a de um candidato a presidente. A única diferença é que as empresas enfrentam eleições diariamente e não somente a cada 4 anos. Quando fizer marketing para o herói, saiba que você está sendo avaliado não só pela qualidade dos seus produtos ou serviços, mas também pela força e pela ética das suas convicções. E eu já vi empresas com arquétipo do herói bem posicionadas, bem definidas, que falham na força e na ética das suas convicções. E ali elas são frágeis. Aí desmonta equipe, aí a coisa não anda. Fica dando solavanco, sabe? Você olha, você fala assim, mas tem tudo para ser muito grande. E talvez seja até grande, assim, talvez até gere uma receita grande, mas alguma coisa incomoda? Falta força e ética do posicionamento da empresa quando ela tem a marca do herói. Que é a marca do herói, a força moral, essa questão ética é muito, muito importante. É muito importante, né? Esse finalzinho. Não adianta você querer ser um herói omisso, né? Um herói em cima do muro. Não tem como. Porque, inclusive, eu achei que era essa a linha que respondia a pergunta do começo, né? Então, como que a gente diferencia? Será que todo mundo passa por ali? Toda marca passa por ali? E para mim é muito séria a questão de uma causa. Então, é preciso que esteja clara a causa e que ela seja justa e que você enxergue. Então, muitas empresas vão falar assim, a gente oferece a transformação X ou o produto Y, e aquilo parece uma causa, mas quando você olha profundamente, não é. Então, não está desafiando nada, você não encontra o vilão, por exemplo. Então, quando você não tem esses elementos, não é o herói. E se for o herói, e esses elementos estiverem faltando, é porque esse herói está na sombra.
Então, o trabalho de marketing precisa ser melhor feito. Ambos os casos, né? Eu acredito, não encontrar o arquétipo, encontrar e trabalhá-lo mal fazem com que uma empresa não cresça. Ela chega até um patamar, assim, mas ela não transcende. Não evolui, não. E é legal a gente deixar bem no herói, acho que essa informação aqui, esse aviso, né, que é um ponto de atenção, e é exatamente aqui que a gente deve deixar, porque quando a gente começa a querer fazer essa identificação, primeiro a gente apresenta todos os arquétipos, a gente se reconhece, de repente, em algum com mais força, mas é ele que escolhe a gente, né? E ele vem muito forte, muito intenso, não só de uma fase da sua vida, não só de uma identificação específica, mas da vida como um todo, né? Daquilo que você responde nos momentos mais desafiadores como o seu próprio instinto, né? E essa identificação ela é muito importante, mas depois uma pesquisa mais profunda para você conseguir correlacionar com tudo o que está acontecendo hoje, de fato, para você não errar, porque essa associação feita, né, de forma errônea vai ter consequências para o todo aí que você está vivendo. Então, vamos deixar aqui no herói, porque de fato isso pode acontecer com a gente, que é aquela historinha que a gente contou, da identificação muito forte com um trauma, com alguma coisa. Mas aí a gente vai fazendo essa pesquisa, estuda cada vez mais para você conseguir não só, de fato, adotar aquele arquétipo que é seu, né, integrar aquela força dele para a tua vida, mas também conseguir fazer a desassociação com as empresas. Então, se você vai aí empreender, está começando, é importante começar já com um arquétipo definido para a missão, visão e valores da empresa. Integrarem bem, né? É muito legal. Assim, existe uma quantidade de autoconhecimento muito grande contida nessa jornada. Por isso que ela é tão maravilhosa. Assim, não é algo a se dispensar, de verdade. É isso, fechamos. Então, o herói por hoje. E aí, logo venho fora da lei. Até o próximo. Beijo, Mari. Beijo para todos. Beijos.